28. Vamos aclamar, igreja. Aleluia, Jesus, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Versículo 21. Naquele tempo, Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia originária daquela terra gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel? Mas aquela mulher veio, prostou-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é tua fé, seja-se feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. santificação, Senhor. Quem quer santificação, diga eu quero. Eu quero. Santificação, Deus. santificação. Você, Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, igreja, tire as sandálias dos teus pés, purifica o teu coração. O lugar santo é. Aleluia. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante
santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Jeová. A trombeta tocou E agora quem ficou vai procurar aquele que ficou. e o pastor O pastor sumiu e as irmãs também. e as crianças. As crianças que cantam, Ô glória, cantam em Jerusalém. ô glória. Vão procurar nas Na igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes em Onde Cristo? estão os crentes que vinham adorar? E saiu a notícia que o mundo não Agora, igreja, a igreja sumiu. Cristo. Sentados, amados, amadas. Irmãos, ontem, no segundo dia, hoje é o terceiro dia da semana do exorcismo. Ontem eu falava da história de Gideão. E alguém me mandou uma mensagem pedindo: ô reverendo, fala novamente sobre a história de Gideão. Não vou contar toda a história de Gideão, que o irmão não estava ontem, queria aprender a história de Gideão. A história de Gideão, irmãos, basta ler na Bíblia. Hoje, oração da noite. Vamos fazer o seguinte, olha. Igreja, olha para mim, igreja, aqui, irmão e irmã. Hoje, oração da noite, dever de casa hoje. Todos nós vamos conhecer a história de Gideão, ou Gedeão, com E, dependendo da versão bíblica. Na Bíblia que eu uso é Gideão, com I, mas tudo bem. Gideão ou Gedeão é a mesma história, o mesmo homem, um juiz de Israel. E diz a Bíblia, capítulos 6, 7 e 8 de Juízes, livro dos Juízes, capítulos 6, 7 e 8. Gideão, com 300 guerreiros, venceu um exército de midianitas, 135 mil guerreiros. O que Gideão fez? Eram 32 mil guerreiros. Deus falou: é muita gente, Gideão. Quem é covarde, quem está com medo, volta para casa. 22 mil pessoas voltaram, 22 mil guerreiros voltaram para casa. Ficaram 10 mil. Eram 32 mil, menos 22, 10 mil. Deus falou ainda: é muita gente. Leva este povo para uma fonte de água. Aquele que tomar a água igual a um cão, a um cachorro, lambendo a água, esse está apto para ir lutar contra os midianitas. Aquele que se ajoelhar e colocar o rosto na água, este não está preparado, porque ele não está vigilando. Então diz a Bíblia, irmãos, que 9.700 guerreiros, quando viram aquele, estavam com sede, claro, um lugar muito quente, muito seco, estavam com sede. E a Bíblia diz que quando aqueles 10 mil guerreiros se reuniram ali naquela fonte de Gideão, até hoje lá em Israel é chamada fonte de Gideão, eu tive a oportunidade de conhecer. Diz a Bíblia que 9.700 se ajoelharam e colocaram o rosto na água, para tomar a água com o rosto na água. Não estavam vigilantes, não estavam em vigilância. Então Deus falou: não, aqueles que não estão em vigilância, por isso que nós cantamos: vigiai e orai. Temos que estar em vigilância e em oração constante. Oração constante. Tudo que você faz deve ser uma oração a Deus em nome de Jesus. Tudo. A Bíblia diz na carta aos Colossenses capítulo 3: tudo que vocês fizerem, tudo,
que vocês fizerem, por palavra e obra, façam em nome de Jesus, dando glórias ao Pai. Façam em nome de Jesus, dando glórias ao Pai. Se você vai trabalhar, aquilo é oração. Se você trabalha oferecendo ao Pai aquele trabalho, mesmo que custe, mesmo que não seja aquele trabalho que você gostaria, mas é dele que você está tirando o seu sustento, glorifique a Deus. Trabalhe oferecendo a Deus aquele trabalho, em nome de Jesus. Vai dirigir, pegar a estrada, vou dirigir agora, em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. O cristão, tudo que faz, guarde isso. Tudo que você faz tem que ser em nome de Jesus. A Bíblia diz que 9.700 guerreiros não ficaram em vigilância. Se os inimigos se aproximassem e atacassem naquele momento, todos seriam mortos. Todos seriam mortos. Mas 300 guerreiros, o que fizeram? Enquanto 9.700 estavam com a cara na água, 300 pegavam a água na palma da mão, traziam, lambiam a água como um cão, como um cachorro, mas ficavam assim, olha, vigilância, porque a qualquer momento o inimigo iria atacar. Com 300 guerreiros, Gideão foi lutar contra 135 mil guerreiros inimigos. O que ele fez? À noite, olha a estratégia de Gideão, olha a estratégia dele. A sabedoria de Deus, irmãos. Mesmo quando tudo parece que está perdido da sua vida, não está perdido não, porque você está em nome do Senhor. Você vive em nome do Senhor. Você está debaixo da palma da mão de Deus. Deus está com você, amém? A Bíblia diz que Gideão dividiu o grupo em três grupos. Os 300 guerreiros em 3 grupos. 100. É claro que ele ficou um dos grupos. Os midianitas, a Bíblia diz que pareciam gafanhotos numa plantação. 135 mil guerreiros. Era muita gente. Era muita gente. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que Gideão espalhou os guerreiros nas montanhas. 300 aqui, 100 aqui, 100 ali, 100 aqui. Era noite, meia-noite. Gideão deu a cada um deles um jarro de barro, um cântaro, um jarro de barro. Dentro tinha fogo, uma lamparina acesa dentro do jarro. O jarro estava vazio, é claro. Uma lamparina lá dentro. E ele deu uma trombeta, uma corneta, uma buzina para cada guerreiro. E quando Gideão disse: em nome de Jeová e de Gideão, eles saíram, desceram as montanhas. Os midianitas estavam dormindo no escuro. Eles quebraram aqueles cântaros, aqueles jarros, quebraram, pegaram a lamparina. Quando os midianitas acordaram assustados assim, ainda adormecidos, eles ficaram apavorados. Por quê? Quando eles desceram, imagina a cena, aqueles guerreiros descendo, os midianitas olhavam nas montanhas e viam apenas lamparinas se movimentando, estava muito escuro, e os 300 guerreiros tocando uma trombeta, uma corneta, uma buzina. Então eles ficaram tão assustados, acordaram assustados com a luz e com o barulho, que eles começaram a se matar uns aos outros. A lamparina de Gideão e a trombeta de Gideão. Nós temos hoje a lamparina de Gideão e a trombeta de Gideão. Nós temos hoje, irmãos. O que significa para nós cristãos hoje a lamparina e a trombeta de Gideão? A Bíblia e a Eucaristia. Você tem nas mãos a Bíblia e a Eucaristia. Então, irmãos, vamos lutar, vamos avançar. Não se contente que você tem, o que você já fez. Tem que ir mais à frente, tem que ir adiante. Se Deus é conosco, se Deus é comigo, se Deus é contigo, por que o medo? Amém? Lamparina e trombeta. É com a lamparina e com a trombeta que nós vamos avançar sobre os inimigos, ou seja, a Bíblia e a Santíssima Eucaristia. Lamparina e trombeta de Gideão, que significam para nós? Lamparina e trombeta de Gideão, toda a igreja, irmãos, acho que todos ouviram. Significam para nós o quê? O quê? Bíblia. Amém. Jesus, diz a palavra de Deus, rapidamente, é claro.
O Senhor Jesus, Ele foi para uma região pagã, de Tiro e Sidom, ali na região do Líbano, atual Líbano, uma região pagã naquele tempo. E uma mulher cananeia, uma pagã, diz a Bíblia Sagrada, uma cananeia, veio daquelas regiões, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está atormentada por um demônio. Mãe tem que orar pelos filhos, mãe tem que clamar a Jesus pelos filhos. Uma mãe que não clama, uma mãe que não ora, uma mãe que não busca a Deus, não leva os filhos para a salvação. Veja essa mulher cananeia, ela não era judia, ela não conhecia Jesus, ela ouvia falar de Jesus, que Ele era poderoso em palavras e obras, que Ele curava leproso, curava cego. Ela não conhecia Jesus, mas ela foi até Jesus. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está atormentada por um demônio. Jesus não respondeu palavra alguma. Na minha vida e na sua, nós passamos por situações assim também. Há momentos na nossa vida que parece que Deus está surdo, parece que Deus não está nem aí comigo, Deus não está nem aí com você. Parece. Irmãos, quando nós estudamos, no dia da prova, na hora da prova, quando o professor passava uma prova, o professor se calava. O aluno estava na prova, o professor ficava calado. Mas isso não significava que o professor não estava observando a classe. Estar calado não significa estar insensível. Estar calado não significa que Deus não se preocupa. Estar calado não significa que Deus não me vê. Estar calado não significa que Deus não me ouve. Jesus ouviu o clamor dessa mulher. Jesus não respondeu palavra alguma. Deus é Deus. Ele sabe a hora de falar, Ele sabe quando falar. Isaías 55, ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55, Deus diz: a minha maneira de agir não é a vossa maneira de agir. Muitas vezes nós queremos que Deus haja exatamente como nós humanos, mas Ele é Deus. Ele é Deus. A maneira dele agir é diferente. Aquela mulher continuou clamando, insistindo com Jesus. Por que Jesus não falou nada? Por que Jesus não respondeu nada? Porque Jesus esperava que aquela mulher perseverasse no clamor. E ela perseverou. E isso é mãe de verdade. Isso aqui é mãe de verdade, que não desistiu. Ela só se acalmou quando os discípulos falaram: Senhor, atende logo, Senhor. Olha o escândalo que essa mulher está fazendo. Olha o barulho que essa mulher está fazendo. Porque ela gritava. Há momentos na nossa vida que nós temos que gritar para Deus. Alguns dizem: não, isso é fanatismo, isso é exagero, não precisa. A Bíblia diz que a mulher clamou, gritou. E ela gritava tanto: Jesus, filho de Davi, a minha filha precisa ser liberta. Filho de Davi, eu preciso do milagre. Filho de Davi. Ela gritava. Jesus estava ouvindo o clamor daquela mãe, mas Jesus esperava a perseverança dela. Quando os discípulos falaram: Senhor, atende, ela está gritando tanto. É claro que Jesus iria atender, irmãos. Se os discípulos pedissem ou não pedissem, Ele iria atender. Só que Ele estava observando aquela mulher, como Ele está observando você, viu, irmã? Oi, irmã, olha aqui no padre aqui, ó. Olha aqui. O padre não está no chão não, está aqui, ó, em cima do altar aqui, no presbitério. Irmão, também você, viu, irmão? Pai, esposo, para você também essa palavra. Tem que clamar. E
Só fica tranquilo quando Deus responder. Porque Deus, Ele quer. Ele nos dá essa liberdade de clamar, de pedir, de pedir. Ele mesmo diz, o Senhor Jesus, Ele diz: aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que pede, recebe. Clama. Ah não, eu fui à igreja, eu vi a igreja um dia, vim no cerco, não mudou nada. Deus não ouviu. Claro que Ele ouviu. Mas Deus está observando você. Deus está observando a sua atitude de cristão. Jesus estava observando a atitude desta mulher cananeia. Até que ponto ela iria continuar clamando? E a Bíblia diz que Jesus até repreende aquela mulher. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que ele estava dizendo? Eu vim para os judeus. Você é uma pagã, é uma cananeia. Eu vim para o meu povo, não para você. É claro que Jesus veio para ela também. Mas Jesus foi um pouco duro com ela, para ver se ela ficava revoltada, né? Tem tanta gente revoltada na igreja, né? O que eu mais ouço na igreja, ouvia e ouço ainda: eu não vou mais, eu não quero mais, eu estou desanimado, ai não venho mais, ai... Aquela mulher cananeia poderia ter uma atitude horrível de alguns cristãos dos nossos dias hoje. Nossa, segui Jesus, não mudou nada na minha vida. Estou cansada de clamar. Estou cansada de orar. Estou cansada, vou embora. Se ela tivesse tido a atitude de alguns cristãos que vivem abandonando Jesus, abandonando o altar, porque uma hora está cansado, outra hora está cansada, outra hora é por causa do irmão fulano, outra hora por causa do reverendo, outra hora por causa do padre, outra hora, enfim. Jesus foi duro com aquela cananeia. Não se deve dar o pão dos filhos, ou seja, do seu povo judeu, aos cachorros. Olha a resposta da cananeia: sim, Senhor, é verdade. É verdade, Jesus, que não se deve dar o pão dos filhos aos cachorros. É verdade. Mas também é verdade, Jesus, que os cachorrinhos que ficam deitados no pé da mesa, esperando que caiam migalhas da mesa, eles se fartam com as migalhas que caem da mesa. O que ela estava dizendo? Senhor, eu estou pedindo tão pouco. Eu não estou pedindo para o Senhor ir na minha casa. Eu não estou pedindo nem para mim. Eu não estou pedindo que o Senhor, com todos os seus discípulos, esteja na minha casa, vá na minha... Não. É tão pouco, Jesus. Porque uma migalha para Deus é o suficiente para salvar a minha vida e a sua. Uma migalha de Deus é o suficiente para transformar a minha vida e a sua. Jesus, quando viu a resposta daquela cananeia, era uma pagã, não era judia, não era do povo judeu, era uma pagã. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela. Olha o elogio: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Uma migalha de Deus, uma migalha de Deus é o suficiente para mudar completamente a minha vida e a sua. Mas Deus não quer me dar migalhas. Pai, não dá migalhas para os filhos. Pai, dá pão, dá peixe, dá mel e leite para os filhos. Querido, querida, nesta Santa Eucaristia, peça isso ao nosso Senhor. Ó Jesus, eu quero pão, eu quero peixe, eu quero leite e quero mel. Essa era a dieta do povo judeu. Era a dieta básica: pão, peixe, leite e mel. Querido, querida, faça como aquela mulher cananeia. Grite mesmo ao Senhor. Clame, apresente ao Senhor todas as suas dores, em nome de Jesus. Amém? Amém? Oh Jesus, estão dormindo. Amém, igreja?
Aleluia, acordaram. Lamparina e trombeta de Gedeão, para nós cristãos significam lamparina e trombeta. Toda a igreja. Lamparina e trombeta de Gideão. Muito bem, aleluia.